Eliseu orou para que aquele homem abrisse os olhos. Olá, bom dia, a paz do Senhor para todos. Que Deus e os céus ilumine o nosso dia. Que o nosso dia seja repleto de paz e alegria e felicidade. Que os nossos sonhos venham a ser realizados. O nosso dia hoje será uma bênção, porque Deus está conosco. Quando nós começamos o dia orando, nós terminamos o dia agradecendo ao Senhor. É por isso que eu quero te convidar a você vir junto comigo todos os dias, fazer parte dessa rotina espiritual. Quando nós temos uma rotina espiritual, nós agradamos ao Senhor. Deus, ele é misericordioso. E eu te convido a fazer parte. Para você se inscrever nesse canal, do lado direito do seu aparelho, você vai ver a palavra inscreva-se. Você toca, assim que você tocar, o YouTube irá escrever o seu nome no canal. E tem também um sininho, você toca, vai ver a palavra todas, você ativa. Tem um dedinho polegar para cima também, que é o like. Você também ative o like, para que o YouTube irá indicar essas mensagens para outras pessoas, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele tem que ser divulgada, porque a demora de Jesus voltar é o mundo inteiro saber o nome dele, saber que ele existe, que ele vive e que ele vai vir buscar a sua igreja. E nós estamos se preparando para isso. Então eu peço a vocês que também se preparem, porque Deus ele é misericordioso e ele está dando tempo para nós nos convertermos. Existem muitas pessoas ainda que não se converteu e que Deus está dando um tempo para que elas venham se converter até a volta dele. A volta de Jesus pode ser agora, pode ser amanhã, e pode ser no dia 8 agora, pode ser no dia 9, mas não tem data marcada. Muitas pessoas estão falando dessa data, mas não existe data marcada para a volta de Jesus. Mas ele disse que os sinais seguirão aqueles que crê. E todos que vão perceber quando ele está próximo a voltar. E nós estamos percebendo que os sinais todos estão próximos. A qualquer momento, alguns que não estão convertidos vai procurar os seus familiares e não vai encontrar. Vai procurar suas crianças e não vai encontrar, porque existe a determinada idade de crianças que elas vão subir. Elas vão subir porque elas são inocentes, né? E os pais vão ficar desesperados procurando sem saber aonde está. Vai estar na glória com Jesus. A Bíblia fala de uma mulher que está no campo trabalhando, uma vai e a outra fica. Alguém está trabalhando na cozinha, dentro de casa, não importa. Alguém está no avião ou dentro mesmo do seu carro e o carro vai ficar desgovernado porque o motorista vai sumir. Se o motorista for convertido, orem para vocês que não estão convertidos, que na hora do arrebatamento o carro vai tombar, o carro vai virar. E muitas pessoas vão ter acidente feio, porque muitos carros vão bater, porque os motoristas vão ser arrebatados, né? Aquele que está ali na frente, o piloto de avião, se ele for convertido, o avião vai ficar sem piloto e o avião vai cair, porque não vai ter ninguém para segurar o avião. Então está escrito, então nós temos que confiar nas palavras que nós ouvimos, a palavra da Bíblia. Essa palavra não foi eu que inventei, essa palavra está escrito há mais de 600, de 1000 anos atrás, foi escrito essa palavra. Então ela foi inspirada, né, por homens de Deus. Deus deu essa mensagem para os homens escrever, assim como ele deu a Moisés para escrever. E através de Jesus, quando Jesus veio, continuou a escritura da palavra, né, porque Moisés escreveu só os primeiros livros do Novo Testamento. Os outros livros já foi outros profetas que foi escrevendo. E o Novo Testamento também foi as pessoas que andaram com Jesus, como João, né? Escreveu o livro de Apocalipse. E muitos outros que foram escritos, né? Mateus, Marcos, Judas, né? Então, Lucas, muitos livros que estão escritos aí após a subida de Jesus para a glória. Mas nós vamos falar hoje a respeito do aquele homem que orou para que abrisse os olhos, né? Que foi Eliseu, abrisse os olhos do seu auxiliar e também orou para fechar os olhos dos que estavam querendo atacar eles. Quando aquele homem viu, saiu, que falou que a casa deles estava cercada, e aquele homem gritou, voltou gritando para o profeta que a casa estava cercada e que eles iam morrer. Só que ele não viu que em redor da casa tinha carros, cavaleiros de fogo em redor da casa. É o que Deus coloca ao nosso redor. Carro,
cavalos e cavaleiros com espada de fogo nos guardando todos os dias. Todos os momentos nós somos cercados com esses anjos, que é carros de fogo, cavalos e cavaleiros e os anjos com a espada na mão. Então o inimigo ele chega perto e quando ele chega perto que ele não faz nada, que ele volta, que chega lá o chefe dele e fala: eu não mandei você fazer isso na casa de fulano, por que você não fez? Quando eu cheguei lá tinha um monte de homem lá em redor dele lá, os anjos estavam tudo lá em redor dele lá. Aí o outro fala: mas eu não tô vendo nada. Não, mas estava carros de fogo e cavaleiros estavam lá em redor segurando, protegendo a casa daquele homem ou daquela mulher, ou protegendo aquela criança, protegendo aquela empresa. Eu não mandei você destruir aquela empresa, não. Eu não pude destruir. E eles ainda tomam uma surra, viu, quando eles não cumprem a promessa que o inimigo manda eles vir. Porque existe o chefe e existe os escravos. Os escravinhos é quem vai fazer o mandato do capeta lá. E quando ele volta sem cumprir a ordem, eles tomam uma surra braba. Eu mandei você fazer isso e você não fez, porque eu cheguei lá não pude. O homem de branco colocou lá muitos segurança. Aquele cara lá tá cheio de segurança, aquela mulher tá cheia de segurança, como é que eu ia passar? Não tem como, eu não quero nem saber, você vai. Ele volta de novo, quando ele chega tem mais, o exército tá maior ainda. Então Elias falou para aquele homem que Deus ia abrir os olhos dele, mandou abrir os olhos, e ele voltou lá e viu aquele carros, cavalos e cavaleiros cercando a casa de Eliseu e o auxiliar de Eliseu. E aí Eliseu fez outra oração. Disse: Senhor, segue esses homens aí agora. E o Senhor cegou. Porque acontece segundo a palavra, segundo a nossa palavra, o que nós pedimos a Deus acontece. Ora nós temos que crer, né? E a pessoa também tem que crer. Nós temos que determinar e confiar. Temos que estar ligados no torno da graça para nós darmos uma ordem e ser obedecida. Nós damos uma ordem ao capeta e ele cai por terra. Porque nós não podemos brincar com o inimigo, não. Porque se nós que expulsamos o inimigo, se nós olharmos nos olhos da pessoa que está manifestado e ele vê nos nossos olhos o medo, ele vai rasgar a pessoa todinho. Ele não vai sair do corpo da pessoa. Porque o inimigo ele se manifesta, ele não tem corpo, ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo para montar na pessoa. Ele chama o nosso não, que o meu não é mais dele, o corpo das pessoas que ele se apossa de burro e de cavalo e de aparelho. Eles falam que ali é o burro dele, o cavalo dele e o aparelho. Deus nos chama de filho, meus filhinhos, minhas ovelhinhas. E o demônio, quando manifesta, chama, vê a diferença. O corpo que ele manifesta, ele diz que é um cavalo, um burro e um aparelho dele. Então, assim é que acontece no mundo, né? E Deus usou Eliseu e Eliseu mandou cegar aqueles homens e aqueles homens foram todos cegos. E Eliseu disse: você está procurando um homem assim, assim, que era o próprio Eliseu? Ele disse: nós viemos para matar ele. Ele disse: não, peraí, eu vou levar você até ele. O caminho não é esse, não. Eliseu foi e levou eles. Aí eles foram, o exército todos cegos, e ele levou. Quando chegou na frente do rei, do inimigo, Eliseu pediu para Deus abrir os olhos dele, na frente do rei. Disse: aí está o homem que você está procurando. Mas eles queriam destruir a cidade, destruir Eliseu e destruir aquele rei. E Deus usou Eliseu para fazer isso. E quando chegou na frente, quando ele abriu os olhos, eles viram que estava dentro da cidade que ele ia destruir, na frente do inimigo, né? Que era amigo de Deus. E aí o rei perguntou: o que é que você quer que eu faça com eles? Eliseu: mande matar todos. Eliseu disse: não, não é para matar nenhum. Mande preparar um banquete, dá descanso para eles que eles estão cansados. Eles vieram de outro país para destruir o nosso, mas nós não vamos fazer isso com eles, não, nós vamos fazer o bem. E aí o rei mandou preparar um banquete para aqueles soldados que estavam todos cansados. Aqueles soldados estavam cumprindo ordem e eles estavam cansados. Então Deus poupou a vida daqueles homens através de Eliseu. E aí aqueles homens se alimentaram e voltaram para seu país em paz. Porque Deus ele não quer que nós venhamos destruir o nosso inimigo, não. Deus quer que nós venhamos orar pelos nossos inimigos. Porque os nossos inimigos, muitas das vezes, ele vem para cumprir ordem, né? Mas a ordem que o inimigo vem para cumprir sobre a nossa vida, o nosso Deus muitas das vezes não deixa cumprir. Porque o nosso Deus
Ele nos guarda, ele nos protege. E muitas das vezes ele protege até aquela pessoa que veio nos atacar, aquela pessoa que veio nos fazer o mal. Muitas das vezes Deus nos usa para salvar aquela alma, salvar aquelas pessoas. Por isso que nós não devemos orar para destruir a humanidade. Deus não se agrada com a destruição, né, da humanidade. Deus não se agrada, não. Diferente de Elias, né? Tudo de Elias era no fogo, tudo de Elias era desse fogo do céu, né? Tiago, João, aqueles Pedro, né? Também que gostava da espada, não largava a espada, tudo dele era na espada. Então, a própria palavra diz que com ferro fere, com ele será ferido, né? Que através que essa passagem é sobre a espada, né? Que muitas vezes as pessoas trocam. Quem com a espada fere, com a espada será ferido, porque a espada era feita de ferro. Então, às vezes as pessoas trocam, mas dá no mesmo. A mesma mensagem que fala assim: esforça que eu serei contigo. As pessoas trocam, falam, faça por ti que eu te ajudarei, mas a palavra de Deus diz, esforça que eu serei contigo. Só que muitas pessoas trocam, né? Mas dá no mesmo também. Então vamos procurar se chegar ao Senhor, procurar a fazer o bem, se olhar quem. Às vezes as pessoas falam, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não conheço essa pessoa. Certa feita nós fizemos um apelo, não foi esse agora, foi um outro apelo que a gente fez por uma pessoa, né? Que ela estava precisando, ela foi presa injustamente, né? Ele estava lutando por uma causa que eu também luto, né? Que é a reforma agrária. E essa pessoa lutando por essa causa, ela foi presa injustamente. Aí surgiu uma campanha, né? Porque foi fixada uma fiança muito alta para que aquela pessoa viesse ser solto, né? Aquela pessoa não tinha condições, nenhuma, ela estava lutando pelos companheiros que estavam ali naquela determinada cidade para vir defender aquele povo, para não ser despejado. Então eu ouvi de algumas pessoas falar, eu nem conheço, como é que eu vou ajudar? Mas a palavra do Senhor não diz para a gente ajudar quem a gente conhece. A palavra diz fazer o bem sem olhar quem. Se alguém está te pedindo ajuda, é porque ela está precisando. Se ela está precisando, você não tem que conhecer a pessoa, você não tem que conhecer até o DNA da pessoa. Às vezes a pessoa quer ajudar e fica fazendo mil e umas perguntas. Vem cá, você é filho da onde? Você nasceu aonde? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? E isso e aquilo. Você já matou, você já roubou, você está fazendo o quê? Que não sei o quê. Isso não é ajudar. Isso não é ajudar. Quando nós queremos ajudar, nós não perguntamos nada. Simplesmente nós tiramos e entregamos. E outra, ainda fechamos a mão para ninguém que está do lado ver. Nós só abrimos a mão em cima daquela pessoa que está pedindo. Porque tem pessoas que gostam de dar e se mostrar. Tem pessoas que falam assim, eu dei tanto. Me recordo agora de uma época em qual eu estava fazendo uma campanha na minha cidade, num bairro que eu moro. Um bairro que tem muitos jovens, a gente fazia um trabalho com os jovens, um trabalho de conscientização, um trabalho ensinava muitas coisas para os jovens, cursos, né, muitas atividades tinha para os jovens. E aqui onde eu resido ficava cheio de jovens em determinado horário, para que os professores viessem passar instrução. E nós fazíamos uma campanha, como eu faço até hoje, campanha. E no meu bairro, nós chegamos até a porta de uma pessoa e essa pessoa falou assim, não, eu não vou ajudar não, porque eu já ajudo no projeto que tem, né? Um projeto que a Globo tem aí, Criança Esperança, que eu me lembrei o nome agora. Eu já ajudo Criança Esperança. Mas essa pessoa mora aqui no bairro. Essa pessoa mora na minha cidade. Aqui no bairro não tem, não é que distorcendo o que eu falei nesse instante, mas é uma coerência que nós temos que ver a comparação. A pessoa mora no bairro, vê a necessidade dos jovens do bairro, o que está acontecendo no bairro. Se tiver de acontecer algum perigo no bairro, então o que é que nós temos que fazer? Procurar conscientizar o nosso jovem para ele não se misturar no meio ruim, no meio das drogas, né? Não deixar que os traficantes venham abraçar esse jovem, para que nós possamos amanhã passar por esses jovens, ver esses jovens bem empregados, trabalhando, cuidando da sua família, tendo uma família abençoada. E essa pessoa falou, não, eu já ajudo, tal. Só que na cidade que eu moro, e nem aqui em lugar nenhum próximo, eu vejo algum projeto dessa determinada emissora,
Não vejo. Existe? Eles falam que existe, pode ser que existe, não sei. Mas quanto mais você procurar ajudar, aonde você puder ajudar, você ajude. E muitas das vezes nós podemos ajudar tanto fora como perto. Nós podemos ajudar quem está longe e quem está perto. Não é que essa pessoa que eu venha criticar que essa pessoa está ajudando lá. Sim, ela está ajudando. Mas não custa nada se você está ajudando ali naquele local. Se você está dando, vamos supor um exemplo, você envia 100 todo mês para aquele local. O que custa você tirar R$ 1 e dar próximo do seu projeto da sua casa? R$ 1, R$ 2, 5, 10. Não custa. Então quem tem um coração bom não quer fazer para se amostrar. Faz porque ama a Deus e ama seu semelhante. E assim nós temos que fazer, né, o bem sem olhar a quem. Porque naquele momento ali que Eliseu fez, a princípio as pessoas falam, nossa, que maldade ele fazer os povos todos ficarem cegos e ele levar na presença do rei, mas a intenção dele não era destruir aqueles homens, a intenção deles era levar e mostrar o poder de Deus. E eu creio que muitos daqueles soldados se converteram porque eles foram poupados a vida através do bem que Eliseu fez a eles. E assim espero que todos venham entender a mensagem. E se prepara, porque Jesus está voltando, tá bom? Deus, ele é misericordioso, ele está só esperando o momento para voltar. O momento é agora, o momento é hoje. Pode ser até daqui a alguns segundos. Pode ser que amanhã eu não esteja gravando mais nada, porque eu não vou estar mais aqui. Que Deus abençoe. Deus maravilhoso e soberano. Como é bom ter o Senhor nas nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por esse canal e te agradeço por esses que oram comigo. Esses que ouvem e entendem a nossa pregação. Esses, meu Pai, eu te agradeço pelos que gostam e pelos que não gostam. Pelos aqueles que criticam. Por aqueles que muitas das vezes ouvem só para criticar. Eu te agradeço por tudo. Porque eu te amo, meu Pai. Porque sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor, sem nós, o Senhor é tudo. Mas nós sem o Senhor não somos nada. E assim eu entrego esse dia nas tuas mãos, na certeza da vitória. E apresento a ti todos que mandam nomes, pedidos de orações, fotografia. Todos aqui estão debaixo da nossa cobertura espiritual. Porque oramos todos os dias. E eu apresento este aparelho, meu Pai, o qual eu gravo. Apresento a ti. E todos os meus contatos eu apresento ao Senhor. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apresento a minha família e a família do teu povo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Amém.